Meus amigos, telespectadores da TV Justiça, esse é o programa Saber Direito. Nós vamos dar início à terceira aula do nosso curso sobre remédios constitucionais. Estamos falando sobre o mandado de segurança. Na aula passada concluímos uma parte do mandado de segurança e hoje daremos sequência ao nosso estudo. O nosso site, o site do programa é saberdireito@stf.gov.br. Nós aguardamos sugestões e críticas que serão muito bem-vindas. Pois bem, nós na aula passada encerramos a nossa explanação abordando a atuação do Ministério Público dentro do processo do mandado de segurança. Uma questão que interessa de perto aos candidatos que aspiram à carreira do Ministério Público, já que é uma questão que está sempre presente nas provas de ingresso do Ministério Público. As questões que se colocavam eram as seguintes: o Ministério Público deve atuar obrigatoriamente em todas as ações de mandado de segurança ou apenas em alguns casos? Segunda questão: basta a intimação do órgão do Ministério Público para se manifestar na ação de mandado de segurança? Ou será que é necessário o seu efetivo pronunciamento, que ele efetivamente se manifeste através de um parecer? Em relação à primeira questão, eu devo dizer aos senhores que temos uma grande polêmica. O Ministério Público precisa ou não atuar em todas as ações de mandado de segurança sob pena de nulidade absoluta dessas ações? Bom, nós temos uma doutrina interna dentro do Ministério Público brasileiro, uma parte dos membros do Ministério Público brasileiro, que sustentam que não seria caso de atuação em todas as ações de mandado de segurança. Não haveria necessidade de atuação e intervenção do órgão do Ministério Público em todas as ações de mandado de segurança, mas somente naquelas hipóteses previstas pelo artigo 82 do Código de Processo Civil. Aquelas hipóteses que justificam a intervenção do Ministério Público no processo civil. Vocês se lembram? Aquelas hipóteses em que há interesse de incapazes. Quando há litígio envolvendo posse de terra rural. Quando há questões de estado da pessoa, casamento, questões afetas ao estado das pessoas de forma geral. Ou quando há interesse público justificado pela qualidade da parte ou pela natureza da lide. Aquelas situações do 82 justificam a intervenção do órgão do Ministério Público em qualquer ação judicial. Então, esse setor interno do Ministério Público sustenta que a ação de mandado de segurança só haveria obrigatoriedade da intervenção do membro do Ministério Público nessas ações como órgão interveniente para exarar o seu parecer se tratasse de uma das situações elencadas pelo artigo 82. Mas, não envolvendo interesse de incapazes, não envolvendo as questões que têm interesse público, conforme o artigo 82, não haveria necessidade da intervenção do Ministério Público nas ações de mandado de segurança. Ocorre que não é essa a interpretação que tem prevalecido nos tribunais brasileiros. O Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de se manifestar sobre o tema, entendendo que a atuação do Ministério Público é obrigatória em todas as ações de mandado de segurança, ainda que fora das situações elencadas pelo artigo 82 do Código de Processo Civil. Esse entendimento se baseia no fato de que a atuação com base no artigo 10 da Lei de Mandado de Segurança revela uma atuação com base no interesse público que é presumido nas ações de mandado de segurança. Portanto, o artigo 10 da Lei de Mandado de Segurança encerra uma norma jurídica de natureza cogente, obrigatória, uma norma de ordem pública, que não foi aprovada no interesse de particulares, não foi editada no interesse do próprio Ministério Público. Portanto, por esse entendimento, não poderia o Ministério Público ou o próprio Poder Judiciário afastar a atuação do Ministério Público em se tratando de mandado de segurança, porque o prejuízo ao interesse público seria presumido por violação a uma norma cogente de ordem pública. A atuação do Ministério Público, portanto, para essa corrente que é majoritária, seria obrigatória em todas as ações de mandado de segurança, independentemente da questão que estiver sendo discutida, sob pena de nulidade absoluta de todo o processo do mandado de segurança. A segunda questão, que envolve a atuação do Ministério Público no mandado de segurança,
é necessário que o membro do Ministério Público efetivamente venha a exarar o seu parecer sobre aquela ação de mandado de segurança, atuando como fiscal da lei, exarando o seu parecer concretamente através de um pronunciamento, de uma manifestação incidental, ou basta a intimação do membro do Ministério Público para se pronunciar? Qual é a exigência da lei? Sabemos que temos aí também uma definição jurisprudencial. Prevalece hoje o entendimento, também já decidido no âmbito do STJ, de que não basta a mera intimação pessoal do membro do Ministério Público. Ele tem que efetivamente se manifestar nos autos através de um parecer sob pena de nulidade absoluta da ação e do processo de mandado de segurança. Ok? Entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Meus amigos, outra discussão interessante. Cabe desistência da ação de mandado de segurança? Será que quem impetrou o mandado de segurança pode desistir da ação ou não pode? Qual a interpretação desse tema que também é polêmico? É polêmico, mas já está resolvido pela jurisprudência. Entendimento que hoje prevalece: o impetrante do mandado de segurança poderá dele desistir desde que não tenha havido o julgamento do mérito da causa. Ele pode desistir da ação de segurança, chamado writ of mandamus, né? Ação de segurança, pode haver a desistência desde que ainda não tenha havido o julgamento do mérito. Se não tiver ocorrido o julgamento do mérito, o impetrante pode desistir dessa ação. E aí eu pergunto a vocês, será que nessa situação aplica-se o disposto no Código de Processo Civil? Tem uma disposição específica lá do Código de Processo Civil, artigo 267, parágrafo 4º, e dispõe o seguinte, olha, 267, parágrafo 4º do CPC, depois de decorrido o prazo para a resposta, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação. Né? Aplica-se esse dispositivo ao mandado de segurança ou não? Será que após o prazo para prestação das informações pela autoridade coatora, o impetrante não pode desistir do mandado de segurança? Aplica-se ou não? O que vocês acham? Nossos estudantes aqui, o que vocês pensam? Aplica-se ou não o 267, parágrafo 4º, ao mandado de segurança? Né? O que acontece, gente? Vejam só, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça já tiveram oportunidade de se manifestar sobre isso. E chegaram à seguinte conclusão: não se aplica o disposto no 267, parágrafo 4º, ao mandado de segurança. Portanto, mesmo após decorrido o prazo para a resposta, para a prestação de informações por parte da autoridade coatora, ainda assim o impetrante poderá desistir do mandado de segurança, contanto que não tenha havido o julgamento do mérito do mandado de segurança. Ok? Então, verifiquem. O impetrante perdeu, foi julgado improcedente o seu pedido em mandado de segurança, ele recorre ao tribunal. Pode desistir do recurso ou não? Pode desistir do recurso ou não pode? Pode desistir do recurso. Ele pode desistir do recurso interposto, mas não pode se eximir daquela sentença que lhe é contrária. A sentença permanecerá intacta. Ele não pode se desvencilhar dos efeitos e da eficácia de uma sentença que lhe foi desfavorável. Ele pode desistir do recurso, mas mantém intacta a sentença concedida com eficácia mandamental. Outra questão interessante: competência para o processo e julgamento do mandado de segurança. Quem é que possui competência para processar e julgar o mandado de segurança? E aqui, mais uma vez, notem, a semelhança do que ocorre com o mandado de injunção, na ação de mandado de segurança, o critério de definição da competência é o critério em razão da pessoa. O critério ratione persone, o que define a competência, o foro competente, o órgão jurisdicional competente para julgar a ação de mandado de segurança é quem seja a autoridade coatora.
vai depender de quem seja, de qual a categoria da autoridade coatora, qual a sua localização e sede funcional. A depender de quem seja a autoridade coatora, nós vamos definir de quem será a competência para julgar e apreciar essa ação. A nossa Constituição Federal, prevê em diversos dispositivos competência dos tribunais para o julgamento do mandado de segurança. 105.1, 102.1, nós temos competência do STF, competência do STJ, competência dos tribunais superiores, a depender da autoridade coatora e sua categoria. É irrelevante, para fins de fixação de competência, a matéria que estiver sendo discutida. É irrelevante a natureza da matéria. O que importa é quem seja a autoridade coatora. Se a autoridade coatora, apontada como coatora, que pratica a ilegalidade ou abuso de poder, for o presidente da República ou o ministro de Estado, a competência para julgar a segurança vai ser de quem? Supremo Tribunal Federal, artigo 102.1 da Constituição Federal. Se a autoridade coatora for, por exemplo, uma autoridade federal subalterna, a quem compete julgar esse mandado de segurança? Competirá aos juízes federais. Se o presidente da República delega uma atribuição a um ministro de Estado, e esse ministro de Estado pratica determinada ilegalidade com essa delegação, a quem competirá julgar o mandado de segurança? Competirá ao Superior Tribunal de Justiça. Por quê? Porque o presidente da República, em mandado de segurança, ele é julgado perante o STF, mas o ministro de Estado ele é julgado perante o Superior Tribunal de Justiça. Vejam, dentro dessas regras previstas pela Constituição Federal, há uma questão, uma observação muito importante. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu em diversas oportunidades que a competência para julgar mandado de segurança, em se tratando de atos praticados pelos tribunais do Poder Judiciário, atos praticados pelo presidente de algum tribunal do Poder Judiciário, atos praticados por câmaras, grupos, turmas, que integram a sessão dos tribunais, que integram a composição dos tribunais brasileiros. Esses atos praticados por tribunais, a competência para julgar mandado de segurança é dos próprios tribunais dos quais surgem esses atos. Então, se eu tenho um ato ilegal, um abuso de poder, um ato ilegal, praticado por um órgão fracionário do Superior Tribunal de Justiça, uma turma do Superior Tribunal de Justiça, quem é que julga esse mandado de segurança? O próprio Superior Tribunal de Justiça, o próprio STJ. Se a autoridade coatora for o presidente do STJ, quem é que julga esse mandado de segurança? O próprio STJ. Se é um ato praticado pelo presidente do Tribunal Superior do Trabalho, TST, quem é que julga esse mandado de segurança? O próprio TST. Atos praticados pelos tribunais, julgados pelos próprios tribunais. Evidentemente com possibilidade de recurso às instâncias posteriores. Me digam uma coisa. De quem é a competência para julgar mandado de segurança no âmbito da justiça estadual? No âmbito da justiça dos estados. Existe previsão de competência para julgamento de mandado de segurança no âmbito da justiça dos estados? Mesma observação que eu fiz em relação ao mandado de injunção. Vai depender da Constituição de cada Estado membro a fixação da competência para julgamento de mandado de segurança pelos tribunais de justiça estaduais e pelos juízes de direito estaduais de primeira instância. A própria Constituição de cada Estado, portanto, terá autonomia legislativa para fixar e disciplinar essas regras de competência. Meus amigos, outro detalhe importante que eu gostaria de tratar com vocês diz respeito à classificação do mandado de segurança. O mandado de segurança ele é classificado em individual e coletivo, repressivo e preventivo. Repressivo, preventivo, individual e coletivo. Repressivo quando ele se destina
a combater uma lesão a um direito líquido e certo que já se concretizou. Preventivo quando ele é impetrado diante da iminência, diante da ameaça de uma lesão a um direito líquido e certo do cidadão. Ele tem conotação preventiva ou repressiva. E ele pode ser individual ou coletivo. Individual impetrado por uma única pessoa. Coletivo, o mandado de segurança coletivo, esse suscita diversas polêmicas. É uma questão interessantíssima que suscita diversos questionamentos e indagações. Eu gostaria de falar o seguinte: em relação ao mandado de segurança coletivo, me parece inclusive que nós temos uma indagação que vem das ruas. Uma pergunta que nós ouviremos aqui agora que vem das ruas. Vamos colocar na tela, por favor, essa pergunta? Verificando aí qual a dúvida da população sobre mandado de segurança coletivo. Meu nome é Paulo, eu queria saber se o mandado de segurança pode ser ajuizado por um grupo de pessoas. Muito bem, pergunta do Paulo. A pergunta do Paulo é se o mandado de segurança pode ser ajuizado por um grupo de pessoas, né? O mandado de segurança pode, Paulo, pode sim ser ajuizado por um grupo de pessoas. Nós estaremos aí diante de uma das duas situações. Se ele é impetrado por uma única pessoa ou por um grupo de pessoas em litisconsórcio ativo, interesses individualizáveis, interesses individuais, nós estamos diante de um mandado de segurança individual. Agora, se o mandado de segurança é coletivo, ele tem como legitimados partido político com representação no Congresso Nacional, organizações sindicais, entidades de classe e associações regularmente constituídas e em funcionamento há pelo menos um ano na defesa dos interesses de seus membros ou associados. Então, quais são os legitimados ativos do mandado de segurança coletivo? Repetindo, partido político com representação no Congresso Nacional, organizações sindicais, entidades de classe e associações regularmente constituídas e em funcionamento há pelo menos um ano na defesa de interesses de seus membros ou associados. Essa legitimação coletiva, é bom que se diga, que essa exigência da Constituição válida há pelo menos um ano, ela só é exigível das associações, tá? Ela não se aplica às organizações sindicais e entidades de classe. É uma exigência, a exigência da pré-Constituição, só é válida e exigível das associações de classe, conforme interpretação que lhe conferiu a jurisprudência dos tribunais superiores. No mandado de segurança coletivo, vejam, o interesse defendido, ele pertence a uma categoria, ele pertence a um grupo, ele pertence a uma classe de pessoas. A dúvida que se coloca é a seguinte: o artigo 5º da Constituição Federal, lá no seu inciso 21, questão importante essa, hein? Artigo 5º da Constituição Federal, lá no seu inciso 21, ele traz a seguinte disposição: as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. A dúvida que se coloca então é a seguinte: será que para impetrar mandado de segurança, a associação, a entidade associativa, depende da prévia autorização de todos os associados que serão representados ou não? Essa é a dúvida que se coloca, né? Essa exigência da prévia autorização por escrito de todos os associados, de toda a categoria, é uma exigência que se aplica ao mandado de segurança coletivo? Resposta: não, não é uma exigência. Essa interpretação foi dada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça. Vejam que a interpretação que foi dada foi a seguinte: o artigo 5º, inciso 21, consagra uma regra de representação processual. Ele traz uma regra de representação processual. E por trazer uma regra de representação processual, é que se faz obrigatória a prévia autorização de
toda a categoria que está sendo ali representada pela entidade associativa. Agora, em se tratando de mandado de segurança coletivo, nós não estamos diante de representação processual, mas sim diante de uma verdadeira substituição processual. A regra é de substituição processual. A associação de classe, a entidade de classe, está atuando ali na condição de legitimado extraordinário. Não há uma simples representação, mas sim uma legitimação extraordinária. E por haver essa legitimação extraordinária, dispensa-se a autorização dos membros que integram a entidade associativa. Presume-se que aquela entidade associativa dispõe de autorização para representar judicialmente os interesses dos associados. Tratando-se de regra de legitimação extraordinária e substituição processual, portanto, como ocorre no mandado de segurança coletivo, dispensa-se essa prévia autorização relativamente à exigência do artigo 5º, inciso 21 da Constituição Federal. Agora notem, tomem cuidado com a seguinte situação. Se eventualmente a entidade associativa for representar os seus associados através de qualquer outra ação que não seja um mandado de segurança, qualquer outra ação que não seja um mandado de segurança, a exigência da prévia autorização é obrigatória, é imprescindível. Tá? Não se pode abrir mão dessa exigência. Então, ela só é dispensável em se tratando de mandado de segurança coletivo, porque ali há uma legitimação extraordinária. Qualquer outra ação proposta por entidade associativa em benefício dos seus associados, exigência da prévia autorização dos associados. Ok? Inclusive em mandado de injunção, hein? Vejam, inclusive em mandado de injunção. Ok? Mandado de injunção, exigência da prévia autorização de todos os associados na propositura do mandado de injunção coletivo. Ok? Muito bem. Uma outra questão interessante que é a seguinte. Ainda dentro do mandado de segurança coletivo, eu quero tratar de basicamente mais duas questões importantes com vocês. Será que o interesse a ser defendido no mandado de segurança coletivo deve necessariamente pertencer a toda a categoria, a todo o grupo ou a toda a classe que está sendo representada? É exigível que esse mandado de segurança coletivo venha a defender um direito que pertença a toda a classe indiscriminadamente, a toda a categoria, a todo o grupo ou não? Será que esse direito pode pertencer a apenas uma parte daquele grupo que está sendo representado? O que vocês acham? O que vocês imaginam? Vamos lá, Ricardo, o que você imagina? Cabendo o assunto tratado, sendo um assunto vinculado a todas as pessoas vinculadas ao grupo assunto, sendo comum a todos, acredito que todos sejam, sim, tendo essa possibilidade de haver uma decisão conjunta favorecendo a todos. E dependendo do tema abordado, pode ser até vinculado a futuros assuntos com outro tipo de grupo. Ok. Ricardo, veja só. A questão que se coloca é: o mandado de segurança coletivo vai ser conhecido, admitido, se o interesse em jogo beneficiar apenas a uma parte daquela categoria que está sendo representada? Ou será que o mandado de segurança coletivo só é possível se a pretensão em jogo envolver toda a categoria? Essa é a grande questão, né? E vejam qual foi a posição da jurisprudência. O Supremo Tribunal Federal julgou e já sumulou essa situação. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, basta que parte da categoria se beneficie com o mandado de segurança coletivo. Não há, portanto, a exigência de que toda a categoria, que toda a classe, todo o grupo seja beneficiado com a decisão. Basta que parte da categoria venha a se beneficiar e será admitido aquele mandado de segurança coletivo. Onde é que está sumulado isso? Nós estamos aí na súmula número, deixa eu localizar a súmula aqui, súmula número 630 do Supremo Tribunal Federal. Súmula 630 do STF. Um benefício
que aproveite apenas uma parte da categoria, portanto, pode sim ensejar o mandado de segurança coletivo. Imaginem um mandado de segurança coletivo que venha beneficiar apenas aos delegados de polícia inativos. Um benefício de aposentadoria que venha beneficiar apenas os delegados inativos é só uma parte da categoria que está sendo representada. Cabe ou não cabe esse mandado de segurança coletivo? Cabível. Súmula 630 do Supremo Tribunal Federal. Meus amigos, outro detalhe importante que eu gostaria de tratar com vocês é o seguinte tema. O prazo para impetração do mandado de segurança. Prazo de impetração do mandado de segurança. Existe prazo ou não existe prazo? O prazo previsto na Lei 1533 é válido ou é inconstitucional? Nós sabemos que a Lei 1533 fixa um prazo de 120 dias a partir do conhecimento do ato pelo cidadão, pelo impetrante. Ele tem o prazo de 120 dias para impetrar o mandado de segurança. E nós sabemos que esse prazo foi definido como um prazo decadencial. Se ele é um prazo decadencial, significa que ele não pode ser suspenso nem interrompido. Uma vez iniciada a sua contagem, ele é um prazo que vai chegar ao seu termo final sem interrupções ou sem suspensões. Prazo de 120 dias. Primeira observação sobre esse prazo. A primeira observação que se faz é que o prazo de 120 dias, ele tem por termo inicial a data a partir da qual o impetrante tomou conhecimento oficial do ato da autoridade. A data em que ele toma conhecimento oficial do ato praticado pela autoridade coatora. Exemplo, o ato foi praticado por um órgão público e foi publicado na imprensa oficial. Foi publicado na imprensa oficial. Começa a contar a partir da publicação na imprensa oficial. Foi a data em que oficialmente o cidadão, o impetrante, tomou conhecimento daquela ilegalidade. Dali em diante conta-se o prazo de 120 dias. Agora, a questão que se coloca é a seguinte. Se no transcurso desse prazo de 120 dias, ao final do prazo, no último dia do prazo, o impetrante ajuiza o mandado de segurança perante um juízo incompetente para julgar o mandado de segurança. No último dia do prazo, ele impetrou num juízo absolutamente incompetente. Considera-se ou não consumado o prazo decadencial? Não se considera consumado o prazo decadencial. O protocolo da inicial da ação de mandado de segurança, ainda que no último dia perante juízo incompetente, não consuma o prazo decadencial. Considera-se observado, considera-se tempestivo o ajuizamento dessa ação de acordo com a jurisprudência. A questão principal que se coloca hoje em torno do prazo decadencial de 120 dias é a seguinte. Uma questão polêmica, interessante, aqui para os nossos colegas. Esse prazo, o que vocês acham? É um prazo inconstitucional ou será que é um prazo válido? Porque a Constituição Federal, ela não prevê nenhum prazo para o ajuizamento do mandado de segurança. Não prevê nenhum prazo. A lei que rege o mandado de segurança, ela é de 51, não é? Lei 1533/51. Será que esse prazo de 120 dias, fixado pela Lei 1533, foi recepcionada pela Constituição de 88 ou não? Questão polêmica essa. Foi ou não foi recepcionado? O que vocês acham? O que vocês acham? Alguém se arrisca? O que você acha, Naissa? O que você pensa? Foi recepcionado? Muito bem. Vejam, autores sustentam que o prazo de 120 dias não teria sido recepcionado pela Constituição Federal ao argumento de que o mandado de segurança recebeu uma nova conotação constitucional. Sendo um direito fundamental, uma garantia e um remédio constitucional, ele não poderia ser interpretado restritivamente. Então não deveria haver prazo para a impetração do mandado de segurança. No entanto, não é essa a interpretação que prevalece nos nossos tribunais. O próprio Supremo Tribunal Federal já afirmou a orientação de que o prazo fixado em lei para a impetração de mandado de segurança é constitucional.
Ok? Então esse prazo de 120 dias fixado pela Lei 1533 foi sim recepcionado pela nova ordem constitucional. Isso está sumulado, enunciado de súmula 632 do Supremo Tribunal Federal. Qual o teor da súmula 632? É constitucional lei que fixa prazo para impetração de mandado de segurança. É constitucional lei que fixa prazo para impetração de mandado de segurança. Significa dizer que ainda que haja uma alteração nesse prazo de 120 dias por lei, será considerado constitucional. Porque a súmula ela não fala especificamente do prazo de 120 dias. Ela diz que é constitucional lei que fixa prazo para mandado de segurança. Então, se houver uma alteração legislativa fixando, ampliando, restringindo esse prazo, a tendência é que o Supremo venha a considerá-la constitucional por força da súmula 632. Muito bem. Até aqui alguma dúvida dos colegas? Alguma dúvida? Professor, meu nome é Júnior. Vamos lá, Júnior. Tem uma pergunta sobre o prazo. Pois não. Se o ato a ser impugnado for de trato sucessivo, como é feito esse prazo? Muito boa pergunta, Júnior. Excelente pergunta. Veja só, nós temos aqueles atos, que são chamados atos de trato sucessivo. O que são os atos de trato sucessivo? São aqueles cujas prestações se prolongam no tempo, não é isso? Aqueles atos que se prolongam no tempo. Eles não se consumam através de um único ato. E se nós tivermos uma cadeia de atos ilegais, por se tratar de um ato de trato sucessivo, a partir de quando começa a contagem do prazo de 120 dias? Essa é a pergunta, né, Júnior? Pois bem, a jurisprudência já resolveu essa questão que o Júnior nos apresenta. De acordo com a jurisprudência, em se tratando de atos de trato sucessivo, a contagem do prazo decadencial deve ser feita a partir de cada ato periodicamente renovado. Então, a cada ato reinicia-se a contagem, porque cada ato contém em si uma ilegalidade. Né? Atos de trato sucessivo, pagamento, por exemplo, um pagamento de uma remuneração mensal a um servidor público. Pode estar havendo um desconto ilegal na remuneração de um servidor público mensalmente. Mensalmente há uma ilegalidade. A cada ato praticado, renova-se o prazo de 120 dias periodicamente. Então, se tratando de atos de trato sucessivo, como pagamento periódico de vencimentos, esse prazo de 120 dias, ele vai renovar a cada ato. Agora, uma outra pergunta, Júnior, que é interessante, que pode surgir. E no mandado de segurança preventivo? Existe prazo de 120 dias? Temos algum prazo em se tratando de mandado de segurança preventivo ou não? Jurisprudência, o que diz? Não, nessa situação não. Em mandado de segurança preventivo, eu vou questionar uma ameaça que ainda não se concretizou, que ainda não se tornou um ato ilegal ou abusivo. Se eu não tenho um ato de autoridade concretizado, violando concretamente, causando lesão ao direito líquido e certo do cidadão, como é que eu vou iniciar a contagem desse prazo? Não é possível. Então, em se tratando de mandado de segurança preventivo, não há prazo decadencial a ser observado, ok? Não há esse prazo de 120 dias. Amigos, algumas indagações. Hipóteses em que não cabe o mandado de segurança. Quero tratar com vocês agora das situações já consolidadas pela lei e pela jurisprudência em que não cabe o mandado de segurança. Primeira situação, não cabe mandado de segurança contra a lei em tese. Contra a lei em tese. Não cabe mandado de segurança contra a lei em tese. Súmula 266 do STF. Súmula antiga. Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal. Não cabe mandado de segurança contra a lei em tese. Agora vejam, por que esse entendimento do STF? É muito simples, porque para atacar uma lei em tese, uma lei considerada em tese, que não esteja produzindo nenhum efeito concreto, ela abstratamente considerada, nós já temos um mecanismo e as vias apropriadas para atacar lei em tese. Que mecanismo é esse? É o sistema de controle de constitucionalidade por via abstrata. Eu já tenho ação direta, já tenho ação declaratória, já tenho arguição de descumprimento de preceito fundamental, já tenho eventualmente ADI por omissão. Controle concentrado questiona leis em tese.
É um processo objetivo de fiscalização abstrata das normas constitucionais e infraconstitucionais. Agora, em se tratando de lei em tese, não é possível seu questionamento pela via estrita, pela via estreita do mandado de segurança. Isso, entretanto, esse entendimento da súmula 266 foi relativizado. Recentemente, o próprio Supremo Tribunal Federal reviu essa sua orientação, mudando uma interpretação de longa data dessa súmula 266, passando a permitir excepcionalmente o cabimento de mandado de segurança contra a lei. Sabe quando? Quando a lei for uma lei formal de efeitos concretos. Uma lei que produza efeitos concretos e imediatos. Uma lei que seja capaz de afetar posições jurídicas determinadas imediatamente após a sua edição. Essas leis de efeitos concretos, elas equivalem a atos administrativos praticados pelo Poder Executivo. São leis que, embora aprovadas formalmente através de um processo legislativo regular, por isso são leis formais, não são leis em sentido material. Elas não têm abstração, generalidade, impessoalidade. Elas atingem imediatamente determinadas situações concretas. Elas afetam imediatamente determinados interesses dos cidadãos. Nesses casos, será cabível o mandado de segurança, sim, contra a lei produtora de efeitos concretos e imediatos. Vocês querem ver alguns exemplos? Vou dar alguns exemplos de leis de efeitos concretos para vocês, nas quais é perfeitamente cabível o mandado de segurança de acordo com a jurisprudência do STF. Olha, uma lei que aprova plano de urbanização, uma lei que aprova a criação de um novo município, uma lei que concede incentivos fiscais, uma lei que declara determinado imóvel de utilidade pública para fins de desapropriação. Né? Essas leis, uma resolução do Senado, que autoriza uma pessoa jurídica a explorar lavras de minério, ela está produzindo efeitos concretos. São leis que produzem efeitos imediatos, afetam interesses individuais imediatamente. Não são leis materiais, não são leis puramente em tese. Essas leis que produzem efeitos concretos imediatos podem sim ser atacadas através de mandado de segurança. Então, súmula 266, ela foi mitigada, relativizada no seu rigor, tá certo? Outra coisa, também não cabe mandado de segurança, e aqui nós temos previsão legal, tá? Essas três situações que nós vamos falar agora estão expressas na Lei 1533, artigo 5º da Lei número 1533 de 51. Não cabe mandado de segurança. Primeiro, inciso 1 do artigo 5º, contra ato de que caiba recurso administrativo com efeito suspensivo independentemente de caução. Contra ato de que caiba recurso administrativo com efeito suspensivo independentemente de caução. Qual é o fundamento aí desse 5º inciso 1? Se o ato já pode ser atacado através de um recurso administrativo, e esse recurso administrativo tem efeito suspensivo, o recurso suspende a execução do ato, naturalmente não haveria interesse no questionamento em mandado de segurança, porque a parte já teria a seu dispor um recurso administrativo capaz de evitar aquela ilegalidade ou aquele abuso de poder. Agora notem, esse entendimento do artigo 5º, inciso 1, já foi modificado. Foi modificado ao seguinte entendimento: a exigência de que a parte se utilize de um recurso administrativo para somente depois entrar com mandado de segurança, esbarra no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Ele esbarra no princípio do acesso ao Poder Judiciário. O artigo 5º, inciso 35, prevê que a lei não afastará qualquer lesão ou ameaça a direito do Poder Judiciário. O princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. Portanto, esse entendimento já está superado pela jurisprudência. Significa dizer que não há mais a exigência da prévia
utilização da via administrativa, do prévio exaurimento da via administrativa, para que somente após ele possa impetrar o mandado de segurança. Não há mais essa exigência, ok? Essa exigência não foi, portanto, recepcionada pela Constituição Federal. Naturalmente, que em casos concretos, o que acontece? Tomem cuidado, porque em alguns casos concretos, o cidadão, o que ele faz? Ele recorre administrativamente, o seu recurso tem efeito suspensivo, portanto a decisão que causa alguma ilegalidade está suspensa, não está sendo executada, o recurso administrativo está sendo julgado com efeito suspensivo, e aí, concomitantemente, esse cidadão já impetra o mandado de segurança. Isso ocorre às vezes. Ele está usando o recurso administrativo e ao mesmo tempo o mandado de segurança. Qual é a praxe forense nesse sentido? Nessa situação, os juízes reconhecem que não há interesse processual na utilização do mandado de segurança. Porque se já existe um recurso administrativo ao qual foi atribuído efeito suspensivo, não há como se consumar aquela ilegalidade, não há um prejuízo concreto, portanto não há interesse processual na via do mandado de segurança. Ok? Outra questão importante que diz respeito ao inciso 1. Nós temos uma súmula de número 429 do Supremo Tribunal Federal e de acordo com a súmula 429 do STF, peço a atenção de todos, a existência de recurso administrativo com efeito suspensivo não impede o uso do mandado de segurança contra omissão da autoridade. Contra omissão da autoridade. Aqui a situação é diferente. Nós não estamos falando de um ato, de uma atitude comissiva, de uma prática comissiva que lesou um direito individual do cidadão. Aqui nós estamos trabalhando com a hipótese de uma omissão de alguma autoridade que está frustrando um direito líquido e certo de um cidadão. Não é isso? Pois bem, raciocinem comigo. Se nós estamos diante de omissão, será que a existência de um recurso administrativo com efeito suspensivo é capaz de suprir aquela omissão? Claro que não, né? O recurso administrativo, ainda que com efeito suspensivo, por si só, ele não vai obrigar a autoridade a implementar aquela atividade. Então não teria nenhuma eficácia esse recurso administrativo. Nessa situação, diante de omissão, portanto, ainda que haja recurso administrativo com efeito suspensivo, caberá um mandado de segurança. O mandado de segurança, sim, terá o potencial de evitar a continuidade dessa omissão que está sendo perpetrada. Segunda situação prevista pelo artigo 5º em que não cabe mandado de segurança. Segunda situação, contra despacho ou decisão judicial, contra despacho ou decisão judicial, de que caiba recurso, contra despacho ou decisão judicial, quando haja recurso previsto nas leis processuais, ou possa ser modificado por via de correição, de reclamação correicional. Pois bem, qual é o fundamento? Qual é o fundamento desse entendimento aí? O fundamento é o de que o mandado de segurança, ele não pode ser utilizado como um sucedâneo recursal. Ele não pode ser utilizado como recurso. Mandado de segurança não é recurso. Portanto, se houver recurso previsto nas leis de processo, esse ato, essa decisão judicial, esse despacho judicial, tem que ser atacado pela via recursal apropriada, e não mandado de segurança. Mandado de segurança não é sucedâneo recursal. Também esse inciso 2, meus amigos, já foi relativizado pela interpretação dos tribunais. Os tribunais brasileiros resolveram relativizar o rigor desse inciso 2º. Isso porque, pelo menos em três situações, se tem admitido a utilização de mandado de segurança para atacar despacho ou decisão judicial. 3 situações da jurisprudência contemporânea. Primeira situação, quando o mandado de segurança
objetivar atribuir efeito suspensivo a recurso que não tenha. Quando o mandado de segurança objetivar atribuir efeito suspensivo da decisão a recurso que não tem efeito suspensivo. Recursos que têm um efeito meramente devolutivo. Nesse caso, o mandado de segurança poderá ser impetrado diretamente ao tribunal, pedindo que conceda efeito suspensivo daquela decisão. O mandado de segurança, portanto, terá por objetivo evitar um dano irreparável ou de difícil e incerta reparação. Essa é a primeira situação. Para quê? Conferir efeito suspensivo a recurso que não tenha. Segunda situação em que cabe mandado de segurança contra despacho ou decisão judicial. Quando houver erro teratológico na decisão judicial. Erro teratológico. O que significa esse erro teratológico? Será o caso de uma decisão judicial absolutamente, escandalosamente ilegal, sem fundamentação, uma decisão judicial manifestamente ilegal, aquele erro absurdo, aquele erro crasso da decisão judicial, comporta, de acordo com o STJ, ataque via mandado de segurança. Terceira situação, terceira e última situação, em que o mandado de segurança pode ser utilizado para atacar decisão ou despacho judicial. Quando essa decisão acarretar uma ofensa ostensiva e direta a uma norma constitucional. Se o mandado de segurança acarreta uma ofensa direta, uma ofensa ostensiva e flagrante a uma norma constitucional, essa decisão judicial não precisa necessariamente ser atacada via recursal. Ele pode ser atacada através de mandado de segurança, porque presente estará o direito líquido e certo de qualquer cidadão. Meus amigos, cabe mandado de segurança. Cabe mandado de segurança. Eu pergunto aos amigos aqui, aos nossos colegas. Mandado de segurança contra atos disciplinares. O que vocês acham? Cabe ou não cabe mandado de segurança contra atos disciplinares? O que vocês pensam? E aí? O artigo 5º da lei do mandado de segurança traz uma resposta. Resta saber se essa resposta é satisfatória ou não. O 5º, inciso 3 diz: não cabe mandado de segurança contra atos disciplinares, vírgula, salvo quando praticados por agente incompetente ou sem a observância de formalidade essencial ao ato. Então, vejam, a Lei 1533 dispõe que não cabe, em regra, mandado de segurança para questionar o mérito de uma sanção de um ato disciplinar. Salvo quando esse ato disciplinar for praticado por uma autoridade incompetente ou sem a observância de formalidades essenciais ao ato. Ok? O que isso significa? Significa que o mérito da sanção disciplinar não pode ser questionado em mandado de segurança, de acordo com a lei. Isso de acordo com o 5º, inciso 3. Salvo vícios de devido processo legal, devido processo administrativo. Autoridade incompetente ou formalidade essencial. Né? Tudo bem. A doutrina brasileira questiona, portanto, a validade constitucional do artigo 5º, inciso 3 da Lei 1533. De acordo com a doutrina recente, repito, esse artigo 5º, inciso 3, não deve impedir que mandado de segurança possa questionar, sim, até mesmo o mérito de atos disciplinares, respaldado pelo princípio da razoabilidade, pelo princípio da proporcionalidade. Agora, o que pode acontecer na prática é que o questionamento do mérito de um ato disciplinar dependa de dilação probatória, dependa de instrução processual. Né? Pode ser que esse mérito dependa de comprovação através de testemunhas. Dependa de uma dilação probatória e, portanto, havendo necessidade de dilação probatória, não cabe mandado de segurança. Aí isso deve ser questionado nas vias apropriadas, que não o mandado de segurança. Mas em tese, de acordo com a nova doutrina, repito, seria possível sim o questionamento desse mandado de segurança em relação ao mérito de sanções disciplinares. Meus amigos, por fim,
Não cabe mandado de segurança, por fim, como sucedâneo de ação de cobrança. O mandado de segurança não pode ser utilizado como um substitutivo de ação de cobrança. Súmula 269 do STF. O mandado de segurança não pode ser utilizado para obter efeitos patrimoniais em relação a períodos pretéritos. Ele não é um substitutivo de ação de cobrança. Significa dizer o seguinte: imaginem a seguinte situação hipotética. Um servidor público vem tendo na sua remuneração descontados mensalmente valores indevidos. Ele está vendo uma ilegalidade sendo cometida, não está? Ele pode impetrar um mandado de segurança para fazer cessar esse desconto indevido? Ele pode. Imaginem que esse desconto esteja sendo realizado desde o mês de março de 2004. Março de 2004 começaram os descontos. Ele impetrou o mandado de segurança no mês de maio, ou então no mês de agosto, no mês de junho, enfim, desde que dentro do prazo decadencial, ele impetrou no mês de junho o mandado de segurança, mês de junho de 2004. E somente em setembro foi concedida a segurança, reconhecendo a ilegalidade. Será que ele terá direito a receber retroativamente todos os valores descontados indevidamente através desse mandado de segurança ou não? Não, ele não terá direito aos efeitos patrimoniais pretéritos ao ajuizamento da ação. Ele só vai ter direito a quê? Aos valores após o ajuizamento do mandado de segurança. Em relação aos efeitos pretéritos, aos descontos anteriores ao ajuizamento da ação, ele terá que propor uma ação própria, questionar isso em via administrativa ou judicial apropriada. Por quê? Porque o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança. Ele não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, ok? Súmula 269 do Supremo Tribunal Federal. Pessoal, por fim, eu mais uma vez agradeço a atenção que nos foi dispensada nesse encontro de hoje, no qual nós tratamos de mandado de segurança. E eu gostaria mais uma vez de lembrar aos telespectadores que o e-mail do nosso programa é saberdireito@stf.gov.br. Encaminhe-nos suas sugestões, suas críticas, que serão muito bem-vindas e aceitas. Muito obrigado a todos, até o próximo encontro.